Chegamos aqui à Dankmal Zone, área 1. Eu não vou para ali, não sei se tem ali as escadas. Às vezes pode estar aí alguém a dormir, alguma pessoa que vive aí. Acho que é assim um bocado esquisito. Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Hoje mais um passeio. Hoje só veio o Miro com a Kawasaki Z1000SX, que eu já fiz test ride no canal, podem ver aqui, não sei se estou a apontar bem, mas depois no fim deste vídeo podem ver o meu test ride à Kawasaki Z1000SX. O António da Tracer 7 devia estar com preguiça e não pôde vir. Estou a brincar, não pôde vir dar o passeio connosco. Amanhã eu tenho um Treffen, que é a concentração das ondas Goldwing no norte da Bélgica, e portanto já vou fazer também muitos quilómetros, e então o passeio de hoje vai ser um bocadinho mais contido do que aquilo que nós temos feito. Vai ser aí na casa dos 300 km mais ou menos, ida e volta. E onde é que nós vamos? Hoje vamos explorar ali uma zona limítrofe entre a fronteira da França com a Alemanha, e é o Parque Natural dos Vosges do Norte. É uma zona natural com muita floresta, com umas estradas boas para se fazer umas curvas, e também é uma zona muito rica em castelos bastante antigos, que neste momento só estão em ruínas. Castelos construídos na altura entre o século X e o século XIII, mais ou menos. E então a ideia do vídeo de hoje é poder mostrar-vos um bocadinho desta história, e no final do vídeo, depois, quando sairmos desse parque, ou na parte final desse parque, vamos também visitar uma zona que serviu de depósito de artilharia para os Estados Unidos durante o período da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial. Havia ali um conflito muito grande, conforme sabem, a Guerra Fria, um conflito muito grande entre um conflito geopolítico entre os Estados Unidos e a União Soviética na altura, não é? E que durou desde 1970 mais ou menos até 1991, até à dissolução da União Soviética. E então era um local onde os Estados Unidos tinham um depósito de armas, chegou a ter até ogivas nucleares também, no caso, na eventualidade de ser preciso atuar em alguma coisa, eles estarem sempre preparados. E então aquilo que podem esperar do vídeo de hoje é ver castelos bastante antigos, ruínas de castelos, e vou-vos explicar brevemente a história de cada um deles. Esta zona deste parque deverá ter à volta de 15 castelos mais ou menos. Nós já vamos visitar para aí uns 2 ou 3, e depois na parte final, conforme vos disse, vamos também visitar esse depósito de artilharia dos Estados Unidos. Ali em cima, estão a ver ali aquele vapor d'água, ali é a central nuclear de Cattenom, aqui em França. É uma das principais geradoras de energia para a França toda. Entretanto, já saímos ali de passar por muitos centros de localidades, muitos semáforos, muitas rotundas também, e já estamos aqui numa estrada mais aberta um bocado. Já vai dar para adiantar mais um bocadinho de caminho. Estamos sensivelmente a meio do caminho, aliás já estamos a mais de meio do caminho um bocadinho. Vou fazer só ali uma paragem ali naquela bomba de gasolina, na Ávia, só para esticarmos um bocadinho as pernas, não precisamos de ir a correr muito, até porque os planos que são feitos de visitas e tudo podem ser sempre ajustados a qualquer momento, conforme o dia passa, não é? Ora, vou parar aqui. Só uma coisa rápida, só para esticar as pernas, beber um bocadinho de água também. Olha aqui uma M900. Isto aqui é um armazém de customizar carros. Engraçado. Olhem que bonita esta BMW.
É uma 900, mas tem o kit da M, a pintura e tudo. Está muito fixe. Muito bonita. Hoje não me esqueci de trazer qualquer coisa para comer. Estão a ver, olhem. Isto aqui, portanto, isto aqui da Prozis, tem aqui, leva quase 2 litros de água. E epá, é muito porreiro porque ó, cabe aqui direitinho, mesmo ao alto, aqui na mala, cabe aqui num cantinho e a mala fecha. Epá, e leva muita quantidade. O que é que eu fiz? Coloquei aqui 1,5 litro de água, coloquei uma saqueta deste H2O com antioxidantes e portanto trouxe para fazer aqui a viagem. Trouxe também, tenho posto agora, que o tempo está a começar a ficar melhor, o protetor solar com proteção 50. Anda sempre comigo agora aqui na moto, porque aqui na parte de cima das bochechas e no nariz principalmente, que é a parte que não está protegida pelo capacete, para não correr o risco de sofrer nenhuma insolação. E trouxe isto também, que já provei outro, este é o segundo pacote, são estas rodelas de banana desidratada, ou seja, mesmo que esteja calor, isto aguenta-se bastante bem, não tem chocolate, não tem nada. Pá, e é um snack bastante porreiro para se ir comendo pelo caminho. Deixem-me só mostrar-vos como é que isto é. Estão a ver? São rodelas de banana desidratadas. Pá, eu já comi outro pacote e trouxe este para comer. Vou comer agora um bocadinho também, beber um bocadinho de água e vamos seguir viagem. Se alguém tiver interesse, seja neste boião que leva quase 2 litros de água ou nestes produtos, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link e podem utilizar o código GOLDWING para terem 10% de desconto nas compras. Tipo, o pessoal leva para o ginásio quando faz musculação e tudo. Só que eu tenho aqui, tenho água com um produto que eles têm como antioxidante. Ora, está feito, vamos seguir caminho. Estava só ali a falar, aqui são uma loja representante da Magaia, aqueles produtos de limpeza. Esta VM está mesmo bonita, pá. Mesmo bonita. Se calhar deve ter vindo aqui, ou deve ter feito aqui a pintura, a colocação dos autocolantes. Está muito bonita, sim senhor. É cada queilha por aqui fora agora, 2 km para chegar. Mas tem muitas casas aqui, muita gente que mora para aqui dentro deste parque natural. Ora, segundo o mapa, o castelo fica aqui em cima e tem aqui à frente já um parque para podermos estacionar e ir lá visitar. Aqui acima, ok. Estão a ver, é por aqui acima, por esta entrada, para ir lá visitar. Vamos deixar aqui as motas com distância para o da frente, para não haver problemas. Já deixamos as motas ali em baixo. E agora a caminhada é pequena, diz ali que são cerca de 10 minutos a pé. E vamos então subir, é sempre a subir, como podem ver aqui. E vamos então fazer aqui uma visita ao castelo de Waldeck, a ver como é que isto é. Olhem para esta cor aqui desta rocha. Isto parece no Arizona, é, precisa.
No Arizona que tinha esta cor avermelhada lá, as rochas. Cuidado aqui com estas escadas que isto está cheio de areia. Pô, que dose. O que é isto aqui dentro? Uma espécie de uma gruta. Já passaste a mão na rocha? Já? Está quente? Não é isso. Repara que a tal areia que está lá em baixo então a areia deve ser o vento que tira sedimento daqui lá para baixo. e arrasta por aí fora. Aquela areia que vimos pelo caminho. Estás aqui a mão, ó. Sim, sim. E notas que esta rocha é uma rocha podre, percebes? Assim, bolzinho. Então isto está aqui desde o século XIII, desde 1200 e tal, que foi construído. Agora não parece estar assim muito vento aqui, se calhar ainda vou lançar aí o drone. Fazer aí uma imagem fixe. E pá, isto é cada escada por ali acima. Vamos indo por aqui. Chegamos aqui ao topo. E olha que vista daqui. O voo com o drone correu tudo bem, tenho aqui o drone. Será que dá para ir até à torre, por aí? Olha ver. Olha ver se a porta está aberta, só para vermos o interior da torre. Tá? Tá? Fixe. Então deixa ver como é que é o interior. E pá, isto é tão a pica. Para descer é que vai ser bonito. É melhor aí a vista? E olha que fixe. Dá para fazer um zoom out aqui em cima. Aqui dá para fazer um zoom out, porreiro. E realmente. Ora, já estamos aqui nas motas. O caminho para cá foi muito melhor do que para lá, porque para lá foi sempre a subir, para cá foi sempre a descer. E agora é 1h20 da tarde. O próximo ponto de paragem fica a 42 minutos, 37 km. E portanto a ideia, para depois não ser muito difícil de encontrar um sítio para se almoçar, é entre este ponto e o próximo, os tais 37 km, encontrarmos aí um sítio para comer qualquer coisa rápida e para continuarmos viagem. Estou com uma fome já. Speed Zone. Estou com uma fome. Passamos ali por um restaurante Petit Suisse. Pá, mas às vezes é um engano, mas o aspecto não. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa para se comer. Salão de chá. Vai ter que ser aqui. Tem ali pizza. Olha ali à frente. Pizza, não sei o que, hotel. Olha, tem aqui colegas motociclistas. Aqui está. É isto mesmo. Colegas alemães, viajantes também.
GSX S1000, grande máquina. Uma Africa Twin dos anos 90, das antigas. Tiger 1200, Tiger 900. Esta parece-me ser uma Suzuki Bandit. E aquela também aquela é uma Bandit 1200, antiga também. Bem, vamos aqui ao albergue de Falkenstein. Ora, vemos aqui almoçar. Aqui estes companheiros já cá estavam e vamos sair todos ao mesmo tempo. Já estamos aqui a caminho do próximo ponto de visita. Podem ver aqui, ainda aqui no meio do parque natural. Isto é mesmo fixe. Estão a ver isto aqui em baixo? Era um bunker da Segunda Guerra Mundial. Deixa-me só parar aqui muito rápido. Só para mostrar, olha, 1931. Ó, estão a ver? Isto aqui era um bunker da Segunda Guerra Mundial. Está ali tudo fechado, cadeado. Da linha Maginot de Dambach, Neuhofen. Esta linha Maginot foi, olha ali as cornetas para avisar na eventualidade do inimigo aparecer. A linha Maginot foi construída pela França como se fosse uma linha de defesa, aqui junto à fronteira com a Alemanha, por aqui fora. Nós estamos mesmo junto à fronteira com a Alemanha e a ideia era ter pontos por aqui fora, pela fronteira toda, que é uma fronteira bastante grande, para poderem controlar os nazis, a entrada dos nazis pela França dentro. Não me canso de dizer isto, que paisagens brutais, que estrada fabulosa esta aqui, pelo meio desta reserva. Este passeio de hoje foi idealizado ontem à noite um bocado, digamos, à pressa, mas para já, às vezes é quando corre melhor até. Quando não é assim muito planeado ao pormenor. Estão a ver, quando andamos assim por estas estradas, meio estocadas, assim mais em ritmo de passeio, opa, nem faz sentido andar em modo tour, muito menos em modo sport. O modo económico, ó, vou aqui a 50, ele já vai em sexta, para ir assim a ritmo de passeio, normalmente é o modo de condução que eu uso. Toma aqui uma mosca. Normalmente é o modo de condução que eu uso para andar tranquilo, nas calmas. Ela mete as mudanças muito cedo e por isso é que já fizemos 211 km e média de 4.4. Andar assim ela gasta pouquinho. Estou aqui a atravessar aqui uma vila, olhem que bonito aqui isto é. Olha aqui o talho, uma carrinha, boucherie, charcutaria, as casas ao estilo alemão. Já estamos a fazer aqui a subida, saímos ali da estrada principal, já estamos aqui a fazer a subida em direção ao castelo. Castelo de Fleckenstein, quase que era Frankenstein. Ora, paramos ali as motas e agora vamos visitar o castelo de Fleckenstein. É uma fortaleza, foi uma fortaleza construída em forma de barco, com cerca de 50 metros de comprimento, foi construído na Idade Média. Estava aqui a ver a placa, estão a ver? Fleckenstein. Diz que são 5 minutos a pé, portanto é tranquilo. Mas a queimar de maneira que ficasse carvão. Deixa eu ver se isto tem imagens. Como é que era? Pegavam na madeira. Metiam. Não, eles punham madeira lá dentro a queimar, estás a perceber? Mas assim a queimar se calhar lentamente, mas depois a certos pontos se calhar apagava e ficava carvão. Transformavam a madeira em carvão, sim, sim, não é? Queimavam aqui dentro desta estrutura. Sim. Isto está partido ao meio para se ver o interior. Sim. Deixa eu ver se consigo. E faziam carvão. É para fabricar o carvão. Está fixe.
É o que ele está a dizer. Fabricação de carvão. Transformação de madeira em carvão. É, deviam fazer uma fogueira pequena, metiam a madeira e... enquanto também eles metiam, isto aqui era tudo assim em betão, como está aqui em pedra, sim, sim. Toda a volta, e eles metiam a madeira como está aqui assim ao alto, depois chegava o lume e ela ficava em carvão. Depois de queimar a madeira toda, eles deixavam arrefecer por vários dias. O carvão. E depois abriam e vinham buscar o carvão aqui. Vês aqui a madeira queimada, mas aqui ainda são os resquícios de alguma madeira que não ficou queimada. A bicicleta caiu. Portanto, tinha ali a bilheteira, mas a bilheteira estava fechada. Pudemos entrar, está aqui livre para toda a gente poder andar aqui à vontade. Dizia ali 5 euros para entrar, mas a bilheteira estava fechada. É o homem do carvão. Uma estátua feita em madeira. Estranho. Supostamente tem que se pôr aqui o bilhete, mas à entrada vimos que estava ali a casinha onde vende os bilhetes estava fechada. Acho um bocado estranho. Não sei se é pela hora, são 4 horas da tarde, se eventualmente já fecharam e não aceitam ninguém. Sinceramente não sei. Ora, vamos lá então embora. Não deu para ir lá acima, mas hei de cá vir uma próxima vez. Por isto é preciso para aí 2 ou 3 horas para ver este castelo em condições, e portanto hei de cá vir uma vez só para dedicar a isto, porque é um castelo que tem interesse. Entretanto, última paragem com o do plano 2, fica a 11 km, 13 minutos daqui, e é para lá que estamos a ir agora. Entretanto, já saímos de França e acabamos de entrar na Alemanha. Este último local onde vamos visitar já fica na Alemanha, muito próximo da fronteira com a França, que andamos aqui muito neste limiar dos dois países, mas neste momento já entramos na Alemanha e estamos quase a chegar. Chegamos aqui à Denkmalzone, área 1. Espero que isto esteja a filmar bem. Este complexo aqui, neste momento só existe isto, mas isto tinha 680 hectares e tinha 211 pavilhões, tipo este, nessa área toda, e durante a Guerra Fria, entre 1970 e 1991, até à queda da União Soviética, em 1991, isto serviu como um depositório de armas, até tinham aqui ogivas nucleares e tudo, por parte dos Estados Unidos, para, na eventualidade de haver algum problema com a União Soviética, eles estarem aqui já preparados para atuar. Foi tudo desmantelado, deixaram ficar só aqui esta amostra. Inclusive diz-se que tinham aqui também armas químicas, o gás sarin e o gás VX, que até na altura houve protestos por causa da probabilidade de acontecer alguma fuga e contaminar a população toda. Isto até se pode entrar e ver como é que era isto aqui dentro. Espero que não esteja aqui ninguém. Isto é assim um bocado esquisito. Isto é um bocado esquisito, caralho. Assim um bocado... deixa cá ver. Espero que a GoPro filme bem aqui dentro. Está escuro. Aqui é só um quarto. Aqui é um quarto, não tem mais ligação para lado nenhum. Mas aqui, quando também tinha aqui coisa subterrânea? Tinha em baixo e tudo, sim, isto era um depósito de armamento, um grande depósito de armamento americano. Se houvesse algum problema com a Rússia, com a União Soviética na altura, eles estavam aqui prontos já, aqui a meio da Europa,
já para atuar. Eles queriam desmantelar isto tudo, mas havia aqui um movimento qualquer que pediu para que não se desmantelasse pelo menos um dos pavilhões para ficar de recordação. Sim, isto tinha aqui militares americanos. Isto tinha aqui militares americanos. Isto começou a ser desmantelado em 91, se não estou em erro. Esta porta soldaram para ninguém entrar. É, soldaram a porta. Tem aqui mesmo. Isto foi totalmente desmantelado em 94. Começaram em 91. Durante 3 anos tiveram a desmantelar isto tudo. Isto era uma coisa gigante por aqui fora. Isto é bom para aquele pessoal que faz, que tem canais de YouTube, que vem aqui à noite a estes sítios abandonados fazer vídeos. Isto aqui é um bunker, é? Podia ser um sítio onde eles guardavam também armas, mas subterrâneo, ou vigia, sim. É vigia, é, aí, escondido. É um posto de vigia. E tinha ali a torre, também ali em cima. Vamos dar a volta por aqui. Só aquela parte inicial, aquela porta é que estava aberta. Porta não, que nem tinha porta. Olha ali aquele monte ali ao fundo. Aquilo de certeza que é um bunker também ali, vês? Que até tem uma chaminé pequenina. Tem ali uma chaminé pequena. Existe a área 51 nos Estados Unidos e aqui é a área 1. E tem mais outro para ali. Olha, isto aqui está aberto. Andaram aqui a fazer fogueiras. Eu não vou para ali, não sei se tem ali as escadas. Vocês às vezes pode estar aí alguém a dormir, alguma pessoa Nós temos capacete. Que vive aí. Acho que é assim um bocado esquisito. Merda de animais. Tipo alce. Pois, devem dormir aqui animais à noite também. Tinha aí ali fezes de animais. E não eram pequenas, não devem ser animais pequenos. Tem qualquer coisa aqui que vai lá acima da torre. Sim, sim. Tinha aqui uma escada. Devia ter aí uma escada e desativaram isso. Uma escada que tinha aqui por onde que ia até lá acima. Até à torre. Aí a torre é por aqui. Tiraram os degraus, vês? Pois, para o pessoal não andar aqui. Esta é a porta soldada que vimos de fora. Vamos sair por aqui, pelo fundo. Sempre a ver se aparece aí alguém. O que é que ele ainda anda ali dentro a cheirar? Isto é bom para fazer um filme de terror. Miro, onde é que tu andas? Lá em cima devia ser os dormitórios. Tu tens um grande corredor, não é? Que vai até àquela escada tornal. E do lado à direita e à esquerda tem portas. Sim. Com grandes quartos. Sim, devia ser onde eles dormiam, sim. Também duches. Coisas de duche. Isto aqui deviam ser as facilities, as instalações e depois as armas tais. Era uma área enorme, não é? Cheia de... Era um combo, sim. Devia ser a cozinha aqui nesta zona.
Está fixe. Eu gosto de ver assim este tipo de coisas. Ali outro posto de observação também. E pronto pessoal, diretamente aqui da Dankmal Zone área 1, ficou aqui o passeio que fizemos hoje. Visitamos 2 castelos, umas estradas espetaculares aqui pela área de Vosges do Norte, em França, e agora aqui na Alemanha. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ainda não são subscritores, subscrevam o canal, façam like, um abraço e até à próxima.